Olá e seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal Manual Sucesso Online. Neste vídeo eu quero falar com você sobre um recurso que muitos usuários não sabem que é possível ter, mas que de fato é possível. Eu estou me referindo a você poder utilizar o modo profissional na câmera frontal. Eu não sei se você sabe, mas é provável que sim, que mesmo os aparelhos mais flagships, aqueles mais caros, que oferecem diversos recursos, inclusive para gravações de vídeo, eles não oferecem o modo Pro na câmera frontal dos aparelhos. Elas têm essa limitação, você só pode utilizar o modo profissional na câmera traseira. E este é um tipo de conteúdo que eu não costumo ver muito aqui no YouTube, eu não costumo ver pessoas falando sobre isso. E além disso, eu sei que é um recurso que é muito útil, principalmente para você que grava sozinho e não tem como ficar, por exemplo, mexendo com a câmera traseira para mudar foco, para ajustar a questão de exposição ou algo nesse sentido. Então, com certeza é uma carta na manga. O aplicativo a que estou me referindo é o Footage Camera. Eu não sei se você já ouviu falar deste aplicativo, mas com certeza, se não, você vai se surpreender com o que ele te permite fazer. Além de ativar o modo Pro, você vai ter controle sobre tudo, você vai poder até mesmo controlar o seu microfone. Se você quer dar mais volume, tirar um pouco do volume do seu microfone externo e vários recursos que eu vou te mostrar daqui a pouco. Mas antes eu queria te dizer que este aplicativo, o Footage Camera, ele tem uma versão grátis que costuma ser limitada, tá? Ela tem um limite, pelo que eu me lembro na época, a versão grátis ela tem um limite de você só poder gravar 5 minutos de vídeo. Isso pode ser contornado, obviamente, né? Por exemplo, você pode ficar utilizando, grava 5 minutos, aí depois grava mais 5 minutos. É possível fazer isso, claro. Porém, você pode comprar a versão Pro, a versão final deste aplicativo. Eu, na época, paguei apenas R$5, foi R$ 4,99. Eu nem sei se estava em promoção ou algo do tipo. Eu sei que foi muito barato e vale super a pena fazer este investimento, tá? Eu estou contando que você vai gravar vídeos para a internet, seja para o YouTube, Facebook ou qualquer outra rede social. Então isso é um investimento. E se for esse valor mesmo de R$5, se fosse até R$10, ainda assim vale muito a pena. Acho que se você pagar até um pouco mais caro, não sei quanto é que tá agora realmente, porque não aparece mais para mim que já comprei o aplicativo, mas se você pagar um pouquinho mais caro, ele vai te servir. Mas antes é importante que você baixe o aplicativo, tá? Essa versão mesmo grátis, que é a versão limitada, e você teste para ver se vai funcionar com o seu aparelho. Eu estou falando isso porque na época que eu procurei este aplicativo, eu estava querendo sanar um problema que eu tinha no meu aparelho da Motorola. Eu queria utilizar um microfone externo, na época era um ATR3350 da Audio-Técnica, e ele não funcionava direto nos aparelhos, eu tinha que utilizar um adaptadorzinho para converter para que ele fosse aceito como microfone nos aparelhos, porém mesmo com o adaptador eu ainda tinha dificuldade de utilizar ele no meu aparelho da Motorola. Na verdade, eu sempre tive problemas com isso nos aparelhos da Motorola, que é essa ideia de gravar áudios externos, tá? E aí, eu procurando aplicativos, encontrei, por exemplo, um aplicativo que muito provavelmente, se você está vendo este vídeo, você deve ter ouvido falar sobre ele, que é o Open Camera. É um aplicativo muito bom, mas que nos aparelhos que eu tinha mais básicos da Motorola, por exemplo, ele tinha uma qualidade muito ruim, né? Eu não conseguia obter o máximo que eu tinha na câmera do meu aparelho. Ele também era um pouco complexo de se mexer, tinha diversas opções, que tinha detalhezinhos ali, mas é bom, né? Por um lado é bom, mas ao mesmo tempo pode complicar um pouco se você quer ser algo mais prático. Até visualmente falando, ele não era muito, assim, muito bom de se utilizar. Enquanto esse aplicativo que eu vou te mostrar daqui a pouco, você vai ver que ele é muito mais interessante visualmente falando. Então, eu acabei encontrando o aplicativo na época, o Footage Camera, que funcionou super com o microfone. Vou te mostrar essa opção também daqui a pouco. Mas além disso, além do caso dessa opção do microfone, eu fico impressionado com esse aplicativo me fornecer o modo profissional na câmera. Por isso que eu estou te falando, teste esse aplicativo antes, porque pode ser que ele não funcione bem com o seu aparelho, para você ver, para você ter de exemplo. Com a câmera frontal aqui do S10e, que é o aparelho que eu estou utilizando para gravar este vídeo, ele funciona completamente o modo Pro. Eu tenho recurso de foco, é tanto que se eu colocar minha mão aqui, você vê que o foco continua no meu rosto, ó. Não importa o que eu faça, o foco vai continuar travado e bem travado, bem posicionado, porque eu fiz isso manualmente. Mas no modo, na câmera traseira, melhor dizendo,
eu não tenho esse recurso, por exemplo, do foco manual. Eu tenho a manual exposição, né? Eu posso mexer na exposição de forma manual, eu tenho outros recursos também como microfone, né, e tudo, mas o autofoco, ou foco manual, melhor dizendo, não funciona. Além disso, mesmo no modo Pro, esse aplicativo ele tem algumas limitações também, tá? E você tem que olhar isso também para ver se você vai gostar, por isso eu recomendo que você teste bastante a versão grátis, que é, por exemplo, ele parece ficar um pouco desbalanceado a imagem, o que você vê aqui na tela não é bem a realidade. Você grava uma coisa e depois quando você vai assistir o vídeo, você vê que ele meio que abre mais um pouco, é como se ele cropasse um pouco o vídeo e depois abrisse mais. Então tem algumas limitações e é importante que você saiba para que você não acabe se arrependendo depois. No geral, eu particularmente uso o aplicativo e recomendo, tá? Não estou sendo patrocinado nem nada para fazer esse vídeo, só queria trazer a nível de informação mesmo. Sem delongas, eu quero te mostrar na prática o aplicativo para que você veja se vale a pena utilizar ele com esse recurso do modo Pro na câmera frontal. Isso é claro, se funcionar no seu aparelho, tudo bem? Por isso eu recomendo que você teste. Então vamos lá para o aplicativo. Olha só, neste momento você já está vendo a gravação da tela do meu aparelho, que é o Galaxy S10e, o aparelho que eu já estava gravando este vídeo. E eu quero te mostrar aqui o aplicativo Footage Camera. Como você já está vendo, tem todas as opções aqui. E eu vou te mostrar passo a passo as opções do modo profissional para a câmera frontal, tudo bem? E eu só queria te dizer que a maior parte do vídeo você vai estar vendo eu olhar aqui para o lado direito da tela e não diretamente para a câmera, mas é justamente porque eu estou olhando para as opções e eu queria te mostrar como que funciona o aplicativo para você ver se vai valer a pena você utilizá-lo, se vai ser do seu interesse, tudo bem? Como você pode ver aqui, você tem um visual bem simples, bem tranquilo. Apesar do aplicativo estar em inglês, você tem várias opções aqui para utilizar e com certeza vale a pena, tá? Você testar várias opções aí. Por exemplo, você tem o High FPS, você vai poder gravar em 120 FPS, coisa que às vezes até o meu aparelho mesmo, o S10e, que é um aparelho assim mais topo de linha, ele não entrega, tá? Eu não tenho isso na câmera frontal. Aqui eu tenho. Você tem slow motion para a câmera frontal, você tem modo HDR, que, por exemplo, para quem tem um aparelho como eu tenho, o Galaxy S20 FE, que às vezes vai deixar a desejar na câmera frontal para fotos, você pode utilizar o modo HDR. Você tem esse modo Burst, você tem modo Pro para a câmera frontal também para foto. Então, no geral, você tem diversas opções. Só que eu não quero me deter nesses pontos aqui para que o vídeo não fique mais longo do que ele já provavelmente vai ficar. Eu quero te mostrar as opções do modo Pro para vídeo, tudo bem? Como você pode ver, você tem aqui, ó, nessa parte superior, você tem o Shutter, você tem o ISO, o ME, MF e DB. Se você clicar nesses três pontinhos aqui, ele já vai mostrar as opções. Neste caso, você está vendo aqui que ele tem 6 opções. A primeira opção é muito interessante, pois você vai poder utilizar as grades. E sabe o que é mais interessante de tudo? As opções de grade que você tem aqui, elas são muito mais profissionais do que as opções de grade que você tem no aparelho, por exemplo, Galaxy S10e ou qualquer outro aparelho. Eles normalmente vão te dar essa opção aqui, que é a grade padrão, como está dizendo ali, ó, Standard, que seria a padrão. Você não tem, por exemplo, essa Pi aqui que você tem, já muda as coisas. Você tem essa opção quadrado para você, por exemplo, fazer um enquadramento diferenciado. Você tem aqui, ó, essa opção aqui que também é muito interessante. Você pode utilizar ela tanto na horizontal. Você pode clicar aqui, tá? E mudar ela. Ela tá assim nessa posição, mas você pode colocar ela para lá, clicar mais uma vez, ela muda novamente. Deixa eu mudar mais uma vez e agora olha que interessante. Então você tem todas as possibilidades. Você tem essa opção aqui chamada horizontal, que ela vai te colocar essas grades aqui apenas para você ficar meio que centralizado, deixar o plano horizontal mesmo e o vertical tudo certinho. Então, como você pode ver, é de fato recursos que normalmente você não tem nos outros aparelhos. Para não complicar aqui, eu poderia obviamente deixar essa standard ativada, mas para não complicar aqui a imagem para você, eu vou deixar por enquanto desabilitado, tá? Para que você me enxergue melhor aqui, para você ver as alterações. Tudo bem? Aqui você tem, após essa opção, você tem aqui o que está desabilitado, que é a opção de você colocar segundos, contagem regressiva para começar a gravação. Você tem um limite aqui de 10 segundos, tá? Como você pode ver, tem 5, 10 segundos e aí se eu clicar mais uma vez, ele já desabilita. Então você pode botar até 10 segundos para iniciar o seu vídeo.
Além disso, você tem a opção do balanço de branco, que aqui está automático. Eu deixei inclusive no início deste vídeo automático, mas caso você queira, você pode clicar. Na câmera frontal e até mesmo na câmera traseira, ele vai te dar os presets, que são as configurações, como por exemplo, nebuloso. Como você pode ver, já deu uma pegada diferente para o vídeo. Eu gosto bastante desse nebuloso, porque olha, a tonalidade da minha pele ela fica bem interessante, porém talvez o branco lá no fundo não fique exatamente branco, né? Ao meu ver aqui na tela, ele está um pouquinho rosado, né? Mas a cor da camisa vai mudar, né? Por exemplo, se eu deixar o padrão aqui, ó, o AW, pelo que eu vejo aqui, parece que os dois deixam a cor da camisa não tão real. Esse é um vermelho muito mais forte, mas aí é só a nível de informação, tá? Você pode ver, você tem luz do dia também, que é o que você mais vai costumar usar. Eu gosto também bastante dessa tonalidade. Ela fica um pouco ali fria, mas ao mesmo tempo as coisas parecem ser reais. Eu me vejo aqui tudo bem realístico. O fluorescente já começa a ficar um pouco mais azulado, como você pode ver, e o incandescente, né, que fica totalmente azul. Claro que vai depender do que você quer, talvez fique bom para você, talvez não, vai depender do seu objetivo. Por padrão, eu tinha deixado aqui o automático, tá? Porque ele parece que deixa as coisas mais reais, mas como eu falei para você, eu gosto bastante do nebuloso. Eu vou deixar agora no automático, tá? Mas você pode escolher depois aí, se tiver disponível para você, o modo Pro. E aqui está uma configuração que é muito importante, que é a configuração de exposição. Ela está renomeada aqui como Exposure, que seria ali a exposição, né? Não se importa se o inglês não ficou bom, tudo bem, né? Não tem problema nenhum com isso. Mas olha como você pode ver aqui, eu tenho o shutter e o ISO. O shutter seria a velocidade do obturador. E o ISO, né, como você já deve saber se você trabalha com vídeo, é basicamente uma sensibilidade. É a sensibilidade da câmera à luz. Obviamente que o ideal é deixar o ISO o mais baixo possível. Para essa ocasião aqui, eu estou com uma configuração bem interessante. O shutter está 50, o ISO está 100. Um detalhe que vale ressaltar aqui no aplicativo é que para mim aqui não apareceu alguma opção de eu selecionar a quantidade de FPS. Talvez eu precise mexer mais ou talvez realmente não tenha. Parece que ele próprio define essa qualidade de FPS. E uma limitação que eu encontrei para o meu aparelho aqui, talvez não seja o seu caso, é que eu não consigo gravar em 4K na câmera frontal. Mas esse aparelho ele suporta isso na câmera nativa. Eu consigo gravar em 4K na câmera nativa do S10e, mas infelizmente aqui eu não tenho a opção. Então por isso que eu falei para você analisar com cuidado. Você vai ter essa limitação aí, o vídeo não vai ser gravado na máxima qualidade e obviamente que gravar com celular é importante que você grave na máxima qualidade, tá? Obviamente que eu sei que também nem todo mundo vai utilizar o 4K, tem gente que não tem, por exemplo, um computador potente para editar em 4K, ou até mesmo o próprio celular não está com essa possibilidade toda, às vezes ele nem grava mesmo em 4K, mas é uma coisa que você precisa saber sim. Como você pode ver aí, o shutter, o que eu acho interessante aqui é que o ISO, por exemplo, eu vou abaixar, você vai ver que o vídeo vai ficar subexposto, mas o ISO eu posso deixar em até 40. Lá no Open Camera, na época que eu utilizava, eu só podia deixar até 50. Então aqui você pode abaixar até 40. Na verdade, você tem um limite inicial bem interessante, você pode deixar até em 40. Obviamente que esse não é o ideal, tá? Só que aí tem um porém, como você pode ver, ó, de 40, ó, vou voltar aqui, você não tem um controle muito preciso. De 40, ele já foi para 100. Eu não sei se é o caso de ser só aqui no aplicativo, especificamente para esse aparelho, ou se o aplicativo realmente tem essa limitação. Vai depender também do seu aparelho, talvez ele funcione de maneira diferente em outro aparelho com outra API. Tudo bem? Aqui nós temos o shutter, que seria a velocidade do obturador, né? Obviamente que quanto mais eu diminuo, quanto mais eu aumento a velocidade, mais o vídeo vai ficando escuro, como você pode ver, e quanto mais eu diminuo, mais claro ele fica. Você vai poder usar inclusive velocidades muito baixas, você vai ver agora que o vídeo começa a ficar meio, né, mexido, as coisas começam a ficar meio estranhas, pois eu estou utilizando aí uma velocidade muito baixa para o obturador. Tudo bem? Eu vou deixar aqui no padrão 50, que é o que eu costumo utilizar, e vamos para a próxima opção, que é a opção de foco. Olha que interessante, para a câmera frontal eu tenho a opção de foco manual, para a câmera traseira não tem essa opção para esse aparelho, tá? Mas
olha que opção maravilhosa. E se tiver disponível para você na câmera traseira, perfeito. Por quê? Quando você vai regular o foco, ali ele te mostra a distância. Mas essa distância talvez você não entenda. Como é que funciona? Não tem problema, você nem precisa entender como ela funciona. Sabe por quê? Quando você começar a mexer aqui, ó, olha o que vai acontecer. Eu vou deixar totalmente desfocado. Eu estou desfocado agora, como você pode ver, o vídeo está desfocado, o foco está muito perto, na verdade. É até engraçado porque ele é o contrário, né? Eu botei no máximo e ele está me mostrando como se estivesse muito perto. E se eu for descendo aqui, ó, as coisas começam a mudar. Olha que interessante, ele dá um zoom e aí você consegue ver na prática como funciona. Esse foco agora ele está um pouco mais lá para trás, mas eu vou voltar ele aqui pro ponto certo, só para você entender. Eu estava utilizando aqui um foco de 2.2, se eu não estou enganado, que é o que ficou legal para a posição que eu estou. Olha aí como fica tudo bem focado. Ele dá esse zoom, e esse é um zoom, tá? Só para você verificar se o foco está correto no objeto, né? No caso, em você ou no objeto que você quer focar. Olha que interessante. Isso é um recurso que você não encontra, por exemplo, no Open Camera. Na câmera nativa você também não tem. Até na câmera nativa no modo Pro, na traseira que você tem para esse aparelho, por exemplo, não tem uma opção tão interessante quanto essa. Você não tem esse zoom para você ver exatamente. Você tem ali um meio que rastreador né, que aparece verde ali quando está em foco, mas ainda é um pouco complexo. E aqui é tudo muito simples, você deixar em foco a sua cena. E por último, uma opção que é muito interessante é a opção de microfone, como você está vendo. Você está ali vendo que tem o mic ligado, você pode desligar o microfone, mas é importante que você saiba que para você configurar esse microfone, deixar um microfone externo, você vai ter que mexer nas configurações. Você está vendo que tem uma engrenagemzinha ali, ó. Essa engrenagem ela vai te possibilitar fazer configurações para o seu vídeo, para foto, para vídeo. Mas como esse vídeo já está muito grande e não é o objetivo, obviamente, deste vídeo, eu só queria te mostrar as funções do aplicativo, eu não vou entrar nessas configurações para te mostrar. Mas caso você queira um vídeo específico falando mais sobre o aplicativo, mostrando sobre essa questão ali dessas configurações, você pode deixar nos comentários sem problema algum e eu vou estar respondendo, tá? O que eu acho muito interessante aqui dessa opção é que eu posso deixar, ó, você pode aumentar um pouco mais o volume, tá? E aqui eu posso diminuir, como você tá vendo, ó. Eu acho que ele só vai interferir quando eu começar a gravar mesmo, mas por enquanto ele tá me mostrando como ficaria se eu deixasse ali. Eu costumo deixar em -6, porque esse microfone aqui ele costuma ser bem sensível, é o Boya BY-M1. Mas resultado, essa é a configuração que você tem, são as configurações na verdade que você tem para este aplicativo. E aí, o que é que você achou deste vídeo? Você gostou do conteúdo que eu te apresentei? Se for o caso, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar o seu like para poder fortalecer e continuar acompanhando os conteúdos aqui do canal. Eu vou deixar também para você indicado um outro vídeo que é muito importante, que é um vídeo onde eu te mostro um outro aplicativo para aparelhos, que é um aplicativo de teleprompter, um aplicativo tão bom quanto este, que vai te possibilitar ter um teleprompter no seu celular, para que você consiga gravar vídeos sem precisar, por exemplo, decorar um roteiro. Você vai poder ler e ele tem um modo pop-up. É um aplicativo sensacional. Eu vou deixar no primeiro comentário fixado e também na descrição deste vídeo. De qualquer forma, vou ficando por aqui e é isso. Fui!